Ato público reúne dirigentes de centrais sindicais. Entidades do movimento sindical e social do Estado realizaram na quinta-feira, dia 21, em Florianópolis, um ato público contra as decisões dos governos Bolsonaro e Carlos Moisés contra a população. Informa Luta conversou com Ana Júlia Rodrigues, presidente da CUT Santa Catarina. Foi bem legal. A manifestação com número limitado de pessoas, deu legal. Sim, porque aqui tem um decreto e tem o decreto do governador, né? Então a gente tem que respeitar. Acho que nós atingimos 40 pessoas e foi muito bom. Todas as entidades cutistas da Grande Florianópolis estiveram presentes e as centrais sindicais também, aqueles dirigentes que não estão, todos eles, né? Tanto da CUT quanto das demais centrais que não estão na área de risco, né? Estavam presentes. Fizemos um ato, né, é um ato simbólico de repúdio ao governo do estado e ao governo federal e combinou com a entrega do impeachment. Foi bem bacana, Sérgio. Hoje, às 11 horas, hoje entregaram o pedido de impeachment de mais de 400 entidades assinando, 11 partidos políticos do Bolsonaro. Isso. E aqui no estado também? Aqui no estado eu sei que já tem 2 pedidos de impeachment, né? Mas a gente não analisou ainda, né? Nós estamos cobrando a postura do governo que ele venha para a sociedade esclarecer os 38 milhões aí de aparelhos que não apareceram, o desvio dos recursos da saúde, né? O governo que apresente uma renda complementar às famílias catarinenses, é possível, né? Porque tem muitas pessoas que ainda nem receberam os R$ 600, então a gente cobrando isso na defesa da democracia, do emprego. E, primeiro, o nosso ato é defesa da vida, né? O principal objetivo nosso é dizer que tem que permanecer no isolamento social para garantir a vida dos trabalhadores. Já se fala em 500 mil trabalhadores catarinenses desempregados, Ana Júlia? Tem uma média, né? Porque nós encerramos o ano passado, já tinha quase 200 e poucos mil trabalhadores desempregados, né? Desemprego de Santa Catarina. E daí soma, e já estava alto, né? Com a crise econômica e que se agravou com a pandemia. Então nós já chegamos próximo aí de 400, quase 500 mil trabalhadores catarinenses desempregados, sim. Então, quer dizer, um dos objetivos do ato foi de que tenha uma resposta em relação a essas coisas, né? Tanto ao isolamento social, quanto a questão do emprego na prática, que o governo ajude aí. As empresas, que ajudem os trabalhadores, que faça a parte dele, né? O governo do estado pode fazer a parte dele, porque a gente não quer nesse momento que o governo tenha um afrouxamento ao isolamento social, visto que a pandemia está interiorizando a pandemia, né? Então nós temos que conter para poder não aumentar no interior do estado, né? Então acho que o governo, os prefeitos têm que fazer o isolamento social, sim, tem que exigir da sociedade que permaneça em casa, aquele trabalhador que está desempregado, que o governo ofereça a cesta básica, né? Nós, enquanto entidades sindicais, estamos fazendo campanha, né, enquanto centrais da solidariedade, buscando alimentos, buscando roupa, fazendo essa coleta de produtos de higiene pessoal, os comitês aí, todos os comitês junto com a igreja, com o partido, com tudo. Estamos nas grandes cidades, principalmente, estamos recebendo doação e entregando nas comunidades mais carentes, onde tem, e também para os trabalhadores que estão desempregados, né, ou as trabalhadoras, né, que estão desempregadas. A questão do exemplo, né? O exemplo contrário que está dando justamente o Bolsonaro quando manda as pessoas voltarem ao trabalho, independentemente da saúde, e expõe todo mundo nas empresas e no comércio aí. Sim, a nossa orientação é que não siga o presidente da República. Que não sigam o presidente. Acaba confundindo todo mundo, né, Ana Júlia? Porque ele, enquanto presidente, era para dar orientação para nós. Era orientar os governadores, os prefeitos. O governador de Santa Catarina, ele começou bem. A gente faz as autocríticas a ele também, né? Ele começou bem, foi o primeiro governador a pedir o isolamento social, mas também foi o primeiro a ceder aos empresários a pressão. Eles só não voltaram ao transporte público pelas denúncias das entidades, da população. Vou citar o exemplo Florianópolis, o prefeito também se mantém firme em não liberar o transporte público, né? Então isso garante o isolamento ainda. O retorno às aulas, a gente sabe que secretários estão sentando com os empresários, sentando com os representantes das escolas particulares para um possível retorno no final de maio. E nós solicitamos ao governador, ao secretário, que sente com o Sindicato da Educação Pública,
que são o maior número de alunos atingidos em Santa Catarina, né? Esses são as crianças que serão atingidas, são elas que pegam ônibus, são elas que moram nos bairros, são elas que passam o dia fora e voltam para dentro de casa, que pode levar o vírus para o pai, para a mãe, para a avó. Então, acho que é uma irresponsabilidade muito grande se o governo assim o fizer. A presidente da CUT Santa Catarina nos fala também de uma proposta de emenda constitucional número 11 de 2020, do deputado estadual Gessé Lopes, do PSL, que pretende alterar a Constituição Estadual de Santa Catarina, retirando o termo orientação sexual, um verdadeiro absurdo preconceituoso. Tem 2 projetos, 3 tramitando na Assembleia Legislativa, por pessoas que não são nem professores, os filhos talvez nem estudaram em escola pública e não sabem o que significa orientação sexual. Então vem com o termo orientação sexual dentro do espaço da academia. É todo um debate que a gente faz de ouvir o professor, de ouvir o aluno, de expor para o aluno sobre quais os métodos anticoncepcionais, as prevenções, tudo isso faz parte da orientação sexual. Então, é um debate, temos reconhecimento que a pessoa ela tem que ser o que ela quer, o que define a sua biologia do seu organismo, que define, e não são os deputados que devem legislar sobre isso. Então, tem tantas coisas para fazer. Por que esse deputado não dedica esse tempo precioso dele de intervir com princípios ideológicos? Isto sim é princípios ideológicos, isto é uma ditadura, dizer o que o professor deve trabalhar na sala de aula, negando as ciências, a política do negacionismo. Por que ele não usa esse tempo tão precioso dele para pressionar o governo, para apresentar uma proposta de renda complementar para o estado de Santa Catarina, de doar cesta básica, de fazer a campanha de cesta básica, de alimentos? Hoje as crianças estão com educação à distância. Por que esse deputado não faz uma campanha para que todas as casas tenham acesso à internet no estado de Santa Catarina? Porque daí facilita aos estudantes. Tem tanta coisa para fazer no estado de Santa Catarina que o cara se preocupa em alterar a Constituição, fazer uma emenda à Constituição numa coisa que é absurda para nós. Desrespeitar a Constituição, desrespeitar os direitos humanos, né? Eu acho que isso não tem explicação para um deputado que ganha quase R$30 mil na Assembleia Legislativa ficar com esse tipo de projeto. Ele vem com o discurso ainda, que já foi até julgado pelo STF, de ideologia de gênero, né, Ana Júlia? Sim, já foi julgado, já foi negado. Por isso que eles falam que orientação sexual é ideologia de esquerda. Meu Deus, onde eles estão? Tudo que é contrário ao que eles pensam é de esquerda. Não leiam a Constituição, eles não leem os direitos humanos, né? Que desde 2003, todo o debate de direitos humanos, garantia dos direitos humanos. Então, quero dizer que é quem não tem o que fazer mesmo, que foi eleito com o dinheiro do povo, foi eleito para representar o povo e fica desviando o assunto, que é o assunto da pandemia, que é o desemprego, que é o governo que ele representa, o governo federal que ele representa, que está matando gente, né? E a gente tem que dizer isso para a população. No terceiro bloco da entrevista com Ana Júlia Rodrigues, uma crítica ao governo Bolsonaro que dificulta ao máximo o repasse de R$600 de auxílio emergência à população, colocando em risco, inclusive, a vida das pessoas em filas na Caixa Econômica Federal. A gente tem que dizer isso para a população, que hoje as pessoas estão morrendo por falta de políticas públicas, por falta do Estado assumir, e o Estado não assume. Se hoje a população tem que ficar ciente disso, Sérgio, se hoje eles estão recebendo R$600, é porque existe uma oposição no Congresso Nacional, é porque existem as centrais sindicais, porque este governo de plantão, este governo que está aí, ele ofereceu
R$ 200 e chegamos a um consenso de 600. A população está sofrendo na fila do banco. Por que ele não botou no banco público, no Banco do Brasil, da Caixa? Se contaminando, inclusive, né? Se Correndo contaminando, ele poderia colocar nos bancos públicos. Não, exclusivamente na Caixa, fazendo pressão aos funcionários da Caixa, porque eles querem privatizar a Caixa Econômica, colocando as pessoas no risco. Chegando lá, vão receber por uma vírgula, saem da fila sem o seu dinheiro, porque ele está burocratizando para as pessoas. Então, tudo isso, as pessoas que estão nos ouvindo, elas têm que saber que quem está dificultando o acesso é o governo federal. E se hoje eles têm R$ 600, é porque teve uma esquerda que tem os sindicatos, as centrais sindicais que lutaram, porque a proposta nossa era um salário mínimo. E daí o consenso, chegamos a R$ 600. É muito sério isso. A população não tem acesso à saúde, não tem acesso à educação, e o governo retirando os direitos, pedindo para o Congresso votar que não dê reajuste aos servidores públicos. Daí, quando a gente fala em reajuste, a população vai dizer, não, mas nós estamos desempregados. É verdade, o desemprego em Santa Catarina atinge quase 500 mil trabalhadores. No Brasil já são 23 milhões de desempregados. É verdade. Agora, o governo vai congelar o salário dele? Os deputados vão congelar seus salários, os senadores vão congelar seus salários, os ministros vão congelar seus salários. Qual o salário deles para comparar, para congelar o salário de quem ganha R$ 3.000? Que moral eles têm para fazer isso? Porque o que eles vão fazer não dar reajuste no mês de janeiro, é um ano. E a emenda constitucional 95 já dizia isso. Então, o governo está tirando dinheiro que deveria ser... Que quando não investe no servidor, lá na ponta o trabalhador vai ser prejudicado. Quando ele for num posto de saúde, quando ele for num órgão público, quando ele for num banco. Por quê? Porque não tem trabalhador. A maioria já adoeceu. Então, é isso que nós estamos discutindo e o governo tá brincando com a vida das pessoas, com a saúde das pessoas. Para finalizar a entrevista com a presidente da CUT, Ana Júlia Rodrigues, a mobilização nacional pelo impeachment do presidente Jair Bolsonaro. Dia 21 de maio, deu entrada um pedido de impeachment com 400 entidades do país inteiro, entidades de trabalhadores, partidos políticos, organizações não governamentais, pelo impeachment do Bolsonaro. Qual é a sua expectativa em relação a isso? A minha expectativa é que o presidente da casa pare de fazer conchavo e pensar em eleições para 2022 e aceite o pedido de impeachment desse governo, que não é um governo genocida, está matando gente. Para acabar com o coronavírus, nós temos que tirar o Bolsonaro do poder. Então esperamos que o Congresso Nacional faça o papel dele, porque a população está sofrendo. A população está morrendo, as pessoas estão morrendo e os seus familiares não têm o direito de fazer um enterro digno para essas pessoas por falta de estrutura nos hospitais públicos, por falta de verbas do SUS. Então, o nosso apelo, a expectativa é que o Congresso Nacional, que o presidente da Câmara aceite os quase 40 pedidos de impeachment que o presidente Bolsonaro tem. E hoje nós entregamos com mais de 400 assinaturas, mais de 11 partidos e entidades representativas no país. Então não é pouca coisa essas assinaturas, não é uma esquerdalha, não é uma brincadeira que esse presidente fez essa semana, dizendo quem ia tomar remédio, quem não deveria, porque ele não é médico. Ele mal fez um curso de educação física, a população tem que entender isso. Os médicos estão dizendo não. Os cientistas estão dizendo não ao remédio, à cloroquina, e o governo, que fez um curso comprado da educação física, receita e produz esse remédio. Nós não estamos fazendo demagogia, nós estamos dizendo que a população deve ficar em casa, que a população que não precisar sair na rua fique em casa. Ninguém está precisando de roupa nova, ninguém está precisando de sapato. Nós estamos precisando de saúde e de vida. Bom, essa foi a Ana Júlia Rodrigues, presidente da Central Única dos Trabalhadores de Santa Catarina. Muito obrigado, Ana Júlia. Agradeço, Sérgio. Um bom dia a todos. Um abraço. Um abraço.